Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês na manhã desse dia, compartilhando aqui do nosso devocional desta manhã, exatamente no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Quero ler 3 versículos da palavra de Deus para a nossa meditação. Capítulo 1, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Versículo de número 19, diz: E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 28. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Amém? Amados, gostaria de fazer uma reflexão sobre adorando em todo o tempo. Começamos esse capítulo, meus irmãos, vendo Ana, que era estéril, Deus havia fechado a sua madre, sendo amada por Eucana, seu esposo, porém isso não lhe sendo suficiente, tendo em vista não poder gerar filhos. E Penina, uma outra esposa do seu marido, exatamente irritando-a por ter filhos. Ora, existia 3 coisas no Antigo Testamento, naqueles dias, que era tido como favor de Deus, como bênção de Deus, né? Exatamente, gerar filhos, ter uma vida longa e ser próspero. Uma mulher não tendo filho ou não gerando filhos, naqueles dias era algo visto como se fosse exatamente desfavorecida por Deus, né? Esquecida. E nós vemos, meus irmãos, que todos os anos, costumeiramente, Eucana subia com a sua família para Siló, onde estava a arca do Senhor, para adorar a Deus, né? E Ana, ela subia ali, meus irmãos, para adorar a Deus também com seu esposo, não é? Era costumeiramente ela subir para adorar o Senhor. Agora, quando nos primeiros versículos nós contemplamos, nós vemos a adoração de Ana no tempo da aflição. Naquele tempo que Ana era angustiada, que Ana entra no templo e ali ela não tem forças para levantar a voz, para orar em alta voz, ela balbucia algumas palavras, né, em angústia, derramando a sua alma, é mal interpretada pelo sacerdote ali que pensa ou a tem por embriagada, né? E ela então declara que não é isto, que não há filha de Belial para que estivesse embriagada, mas que estava derramando a sua alma perante o Senhor, da sua angústia estava colocando diante de Deus. E nós vemos, meus irmãos, a adoração de Ana em tempo de aflição. E nós aprendemos nesse primeiro ponto exatamente do tema adorando em todo o tempo, adorar na aflição. Para algumas pessoas se faz muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem, adorar a Deus quando o mundo está a mil maravilhas para você. Mas na aflição, quando você está angustiado ou angustiada, quando você está triste, quando parece que o mundo se desmorona, quando parece que tudo está mal. Assim estava a vida de Ana. Mas Ana estava na presença de Deus. Ana estava orando, estava adorando ao Senhor. E o sacerdote ali diz que Deus cumpra a tua petição, seja feito como tu has pedido. E ela recebe essa palavra e diz a Bíblia que é quando ela se levanta, naquele momento o seu semblante já não era mais triste.
Martim Lutero dizia que se você orou e entregou nas mãos de Deus e continua triste, você não entregou nas mãos de Deus. Porque ao entregar nas mãos de Deus, o nosso semblante muda, na certeza de que entregamos a pessoa certa e a pessoa que pode fazer o que nós precisamos que se faça. A segunda coisa que nós encontramos é a adoração de Ana na expectativa do cumprimento da promessa. Ela saiu para casa, o seu semblante já não era triste, recebeu a palavra que veio por meio do sacerdote como sendo uma promessa de Deus para a vida dela, né? Importante de saber ouvir a palavra de Deus, estar atento ao que Deus fala, louvado seja o nome do Senhor, sabendo que Ele é fiel, que a sua palavra não cai por terra, que passará céu e terra, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre, e que Deus vela por esta palavra para cumprir, louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos Ana na expectativa da promessa, adorando, né? Quando eles estavam regressando, né? Ana já tinha orado, já tinha voltado, diz o texto que regressando para Ramá, né? Eucana conheceu a Ana e diz que o Senhor se lembrou dela. Louvado seja Deus. O Senhor se lembrou não quer dizer que Deus teve uma amnésia ou que Deus esqueceu, não, senão que Deus resolveu agir. Foi o tempo específico da ação de Deus. É quando Deus se lembra, é quando Deus faz alguém se lembrar de você, é quando Deus coloca você no coração de alguém dizendo, olha, é assim, lembra-te dele, lembra-te dela. Adorado seja o nome do Senhor. Então Deus, aleluia, resolve abrir a madre de Ana, glória ao nome do Senhor. Ana estava adorando na expectativa da promessa. A fé verdadeira nos leva à expectativa de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer alguma coisa, de que Deus vai trabalhar, de que Deus, ainda que não vejamos, está se movendo em nosso favor, louvado seja o nome do Senhor, para a glória do seu santo nome. Eu gosto muito das palavras do sábio Salomão quando diz que assim como nós não conhecemos o caminho do vento, nem conhecemos como se formam os ossos na madre, né? Assim são as obras de Deus, o trabalhar de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes não vemos, não conhecemos, mas não quer dizer que Ele não esteja agindo. Embora você não conheça o caminho do vento, não veja, mas ele é real e Ele está percorrendo toda a terra da maneira que Deus lhe determine. Ainda que não conheçamos como se formam os ossos no ventre da mãe, na madre, eles estão lá se formando de uma maneira gloriosa para glorificar aquele que estabeleceu que fosse assim. Pelo fato de você não estar vendo nada visivelmente, não quer dizer que Deus esteja com as mãos atadas, que Deus esteja com a mão mirrada. Não. O Senhor está trabalhando. Ana vivia na expectativa, vai acontecer, vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente. Deus, aleluia, abençoou. Então, queridos, a última parte dessa reflexão é exatamente adorando a Deus no tempo da bênção. Ana adorou no tempo da sua aflição, adorou no tempo da expectativa, mas agora chegou a bênção. Nasceu o filho, Samuel, já não era mais estéril, já não havia mais aquela vergonha sobre a vida dela, agora era uma favorecida aos olhos de todos. Agora Penina já não podia mais irritá-la, porque ela era uma mãe, glória ao nome do Senhor, estava com a bênção. Mas qual foi a reação de Ana agora diante desse momento, um momento de bênção e de prosperidade? Porque muitas pessoas adoram na aflição, adoram no momento da expectativa, mas quando são abençoados por Deus, quando vem a bênção de Deus, se esquecem da adoração, se esquecem daquele que abençoou e às vezes até valorizam mais a bênção do que o abençoador. Adorado seja Deus. Precisamos, no tempo exatamente da bênção, no tempo da prosperidade de Deus, adorar a Ele e entregar a Ele aquilo que nós prometemos que faríamos. Ana, ela imediatamente, depois de desmamar o menino, levou para cumprir o seu voto, para cumprir o que havia dito ao Senhor. E Deus é tão maravilhoso que depois de Samuel ainda deu filhos e filhas para Ana, louvado seja o nome do Senhor. Se você, aleluia, clamou na aflição, na expectativa e Deus te ha abençoado, não esqueça
aleluia, de adorar a Deus cumprindo o que você prometeu para Ele, de adorar a Deus no tempo da bênção, no tempo das vacas gordas, no tempo, aleluia, da vitória, glória ao nome do Senhor. Adore a Deus. Por isso eu estabeleci esse tema do meu devocional, adorando em todo o tempo. Adore se você está na aflição hoje, porque essa aflição não será para sempre. Adore na expectativa, sabendo que a qualquer momento, de repente, de Deus pode acontecer na sua vida, glória ao nome do Senhor. E adore a Deus quando você estiver sumamente abençoado no nome de Jesus. Adore a Ele, permaneça fiel, na fidelidade a Deus, porque Deus honra, aleluia, a fidelidade, a obediência. Que você possa, na manhã desse dia, ter um coração disposto a dizer: adorarei a meu Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.